Cada vez mais a gente precisa desenvolver habilidades diferentes, agora ainda mais com mídia social, com marketing, saber sobre gestão, sobre venda, e isso é muito falho na parte médica. E eu acho que o médico, se ele não se posiciona, como você falou, não educa e tal, essas coisas talvez distorçam um pouco, né? Olá, pessoal, estamos aqui com o nosso primeiro episódio Fora da Agenda. Esse é um podcast que a gente pensou aqui em criar para oferecer um bate-bola aqui entre duas pessoas icônicas desse mercado. Fala para mim, Saito, um pouco desse canal. Há 10 anos já que a gente se conhece. É isso aí. Esse ano a gente completa 10 anos, já trabalhamos algum tempo junto e acho que a ideia sempre teve de fazer alguma coisa junto, de produzir alguma coisa diferente. Sim. E disso surgiu esse bate-papo, que acho que a ideia da gente discutir um pouco de assuntos que estão fora da agenda comum. Trazer assuntos para debater, discutir, eventualmente trazer convidados aqui para nossa conversa. E eu acho que vai ser muito interessante, porque a gente tem formações distintas, Sim. Alguns pontos em comum na trajetória, e eu acho que a ideia é a gente conseguir explorar um pouquinho sobre isso. É isso aí. Quando você me propôs da gente ter esse momento aqui, porque você sempre foi uma referência para mim, quando a gente trabalhou junto, eu fiquei muito contente, porque a gente conseguiu construir muitas coisas juntos, e eu topei na mesma hora, porque eu acho que é um ambiente que não formaliza, né, os conteúdos, a gente consegue bater um papo mesmo, e trazer pautas aqui sobre esse mercado. Eu acho que o mercado estético tem muitas coisas que aconteceram ao longo desses 20 anos, mais ou menos, aí, 10 anos que a gente tá próximo, e acho que tem muita coisa pra gente contar, trazer, bater bola. Com certeza tem muita história aí. Caio, antes da gente começar a aprofundar, fala um pouco da sua trajetória, assim, né? Perfeito. Porque eu te conheço já há 10 anos, hoje você tá numa área um pouco mais diferente do que quando a gente começou, mas conta um pouco da sua trajetória, do seu posicionamento na indústria aí. Conto sim. Eu entrei na minha primeira empresa, foi a Allergan, né? Comecei lá como estagiário, isso foi em 2007. Já faz um bom tempo e eu sempre me questionei muito, né? Porque faz quase 20 anos que eu tô no mesmo mercado. Se eu deveria permanecer no mesmo mercado. Hoje eu não vou sair mais, eu acho. Em 2007, né? Passei um bom tempo ali cuidando de marcas lá na Allergan. Depois passei pela Merz, passei pela Renova e agora tô na Elikia. Então são quase 20 anos. Predominantemente no time de marketing, né? Liderando equipes de marketing. E agora eu tô com um novo desafio, que é liderar o time comercial. Então já passei por diferentes equipes, diferentes áreas, e a gente se conheceu quando eu tava no marketing, né? Você sempre na parte científica, eu acho, é muito interessante também sua trajetória, mas minha bagagem toda é marketing. E você, Saito, como que foi? A minha trajetória, assim, eu fiz medicina, cirurgia plástica, fiquei como médico assistente no HC durante muito tempo. É isso. Mas eu sempre tive vontade de fazer outras coisas, eu nunca fiquei só na parte clínica assistencial. E aí eu comecei a trabalhar na Allergan, quando a gente se conheceu, como consultor médico, pensando em buscar algumas coisas diferentes. E é um mundo completamente diferente daquilo que a gente aprende na faculdade de medicina, né? Verdade. Hoje a minha filha está no 4º ano de medicina e eu falo para ela que é um negócio muito interessante, ela pelo menos começar a pensar em alternativas à parte clínica assistencial. A formação do médico, ela é super intensa, mas por mais caminhos que você possa ter para tratar dentro da medicina, acaba sendo restrita, muito focada na parte técnica, médica, ciência. E eu acho que cada vez mais a gente precisa desenvolver habilidades diferentes, sociais, agora ainda mais com mídia social, com marketing, saber sobre gestão, sobre venda, e isso é muito falho na parte médica. Eu acho que talvez o que eu tenha mais me interessado em permanecer durante muito tempo, esses 10 anos, fazendo outras coisas, é essa possibilidade de aprendizado de coisas diferentes. Sim. Então, acho que a gente teve a oportunidade de fazer muita coisa junto no marketing, e é uma coisa que sempre me encantou. Você sempre foi um médico marqueteiro, né? Eu lembro que as ideias que você trazia conectava muito com o marketing, né? Porque não era um marketing só técnico, não era uma visão só técnica.
Então, esse ponto de uma visão mais aberta, você sempre teve e encaixou perfeito, eu acho que nessa trajetória, né? E eu acho que talvez isso até seja difícil de encontrar dentro dos médicos que trabalham na indústria, Com né, Caio? certeza. Eu acho que a gente teve São poucos. a gente teve a oportunidade de trabalhar em algumas empresas que permitiram esse braço de educação médica junto do marketing e facilitava essa conversa. Em geral, dentro da indústria é muito dividido, né? Uhum. Medical Affairs vai cuidar da parte científica, médica, produção de Exato. dados, verificar se o que o marketing fez está certo ou se não está, botar referência, bater. Assim, isso é fundamental, é super importante. Mas acaba correndo muito paralelo, muito separado Sim, do core do business, né, Caio? sim. Então, acho que isso foi um outro aprendizado que eu tive nessas duas empresas que eu trabalhei, que foi muito, muito interessante, né? E você avançou para a parte de educação, né, nessa trajetória. E aí teve um outro contato também, né, em como ensinar, em como a pessoa pode aprender, né? Porque na parte estética, você usar bem os produtos afeta diretamente o paciente, né? Você constrói sua trajetória com a satisfação e a estética sempre o paciente busca o 100%, né? Aham. Eu acho que nisso, esses 10 anos mudaram demais, né? A Sim, gente pegou o boom da expansão da medicina estética, dos injetáveis, do ácido hialurônico, do Emidicose, é algumas coisas verdade. que, assim, foi uma mudança tão drástica no que acontecia 10 anos atrás e de como você tem o mercado hoje, a expansão para outras especialidades fazendo esses tratamentos, a indústria precisava assumir esse papel de educação. É verdade. Então, eu acho que a gente entrou nesse mercado num momento muito favorável, né, De a essa expansão. expansão, né. E eu acho que com isso a gente aprendeu muito sobre como fazer educação, de como É prover isso. educação para os outros profissionais, né, cara. Mas aproveitando o gancho, né, isso foi uma coisa que a gente viu uma expansão muito grande e hoje, como é que você está enxergando, você ainda inserido dentro da indústria, cara? Sim. Isso continua expandindo, isso continua aumentando? Você vê um limite até onde a gente vai, Do mercado? do mercado? O que que você vê como perspectiva? Assim, eu concordo com você que ele se transformou e esses aprendizados do Medical Affairs ter a visão marqueteira, eu acho que se a empresa hoje não tiver essa visão, né, de sinergia entre as áreas, ela não sobrevive. E você conseguiu fazer essa transição muito bem e tenho certeza que as empresas se beneficiaram com isso. Uhum. Justamente porque o mercado está mudando. E o mercado mudando, as pessoas também mudam, né? O perfil de consumo, o jeito como elas compram, a forma como elas usam os procedimentos, os próprios pacientes, né? Como se comportam. A entrada das redes sociais fez essa mudança e a gente está vendo constantemente novas mudanças. E eu acho que uma das grandes mudanças que aconteceram foi o acesso à informação, né? Então, talvez há 20 anos atrás, você falar de uma toxina botulínica, falar de um preenchedor era completamente diferente de hoje, né? Deixa eu fazer uma pergunta já, cara, assim, Só. porque antes a gente acabava falando muito mais no marketing para o médico, né, Sim, o B2B, e hoje o paciente procura. é As isso. empresas têm essa preocupação de tentar comunicar direto com o consumidor, apesar de todas as restrições que você tem de não poder falar sobre medicamento Sim. direto com o paciente. Como que você conseguiu mudar essa parte dentro da indústria do marketing que precisa falar com o consumidor e não consegue? Assim, eu vejo grandes movimentos hoje em dia focados no consumidor, eu acho que veio para ficar. Então, o marketing também mudou muito, né? A gente fazia um marketing diretamente para o profissional de saúde, para o médico. Aham. E hoje a gente tem que pensar em 360, porque até a força de vendas hoje é um marketing. Você tem que fazer um marketing de força de vendas, você tem que fazer um marketing para a pessoa da logística do seu produto, você tem que fazer um marketing para o paciente, você tem que fazer um marketing para o marido da paciente, né? Aham. Então virou um marketing 360. Mas eu ainda acredito no marketing para o médico. Eu ainda acredito. Seja do ponto de vista de educação, seja do ponto de vista de novas técnicas, seja de novos estudos. Eu acho que esse pilar, às vezes, é negligenciado e muito deixado Tá. de lado e se explora pouco novos estudos, novos tratamentos, a fundo que aquele tratamento está acontecendo com o paciente, estudos a longo prazo. Eu acho que isso tem que existir, porque é a essência da indústria farmacêutica e a Mas, essência da indústria. Só que o outro lado tomou uma relevância importante.
né? E eu acho que vai continuar crescendo muito do paciente buscar o profissional da saúde já direcionando o tratamento que ela quer fazer, né? Mas deixa eu tentar aprofundar um pouco mais nessa pergunta. Se é importante a indústria farmacêutica ajudar na formação do médico, Sim. nessa educação do médico, eu vejo hoje a educação que a indústria farmacêutica oferece muito focada nos clientes que já são clientes. Sim. Ou nos clientes que são os grandes clientes. Sim. Que são os caras que já não precisam mais de formação. Hoje, se você... Não sei. Não, precisam, sim. mas menos do que quem está se formando. Claro. Hoje a gente tem quase 500 faculdades de medicina no Brasil. É verdade. Muito médico se formando, não tem residência para todo mundo, não tem formação. É isso. E os caras acabam fazendo muito curso de final de semana, buscando formação com um monte de coisa que está também se proliferando nas mídias sociais. Como que esse cara que está se formando quer buscar o apoio educacional da indústria farmacêutica? Qual o caminho que esse cara tem para chegar nisso? Vamos pensar, colegas da minha filha que acabaram a faculdade ou acabaram a residência. Estão buscando isso. Como que ele chega para você ou para a indústria e fala assim, eu queria aprender, como que eu faço? Sim. Eu vejo as indústrias olhando para esse recém-formado, mas claro, acaba dando um peso maior para os grandes clientes. Isso até por uma questão de limitação de investimento. Mas eu acho que o principal caminho seja num congresso, né? Um congresso médico, você ir atrás de uma determinada empresa, ou várias empresas, até por ter perspectivas diferentes, mas buscar esse apoio. Eu vejo também, eu não sei se ainda hoje, mas eu queria... Antes, talvez na cirurgia plástica, um pouco mais até, a indústria não era bem vista visto como um parceiro. Não, a indústria quer vir aqui me vender e até logo, né? Hoje eu vejo que esse papel de parceria, ele é importante, né? E você pode até acompanhar na sua própria formação. A parceria com a indústria, o acesso que você teve a treinamentos, a profissionais, foi enorme. E eu acho que os profissionais que se associam às indústrias, buscam esse conhecimento, facilita o caminho também. Então, eu sugeriria buscar a indústria e pedir, conversar, entender o que ela tem para oferecer, porque é um caminho. Mas concordo que é limitado, né, por uma questão de investimento. Mas aqui eu acho que você trouxe um ponto muito importante, assim, eu acho que durante esses vários anos, assim, o que eu percebo é que as pessoas que estavam mais abertas a receber a indústria... Evoluíram muito. Exato. Muito. Exato. Eu acho que existe essa questão de parceria e muitas vezes o médico acaba sendo resistente. Ele quer vir aqui só para vender, né? E não Pode ser que em alguns casos seja, mas não é a maioria. Mas você tem que saber tirar o que é possível tirar do outro lado. É uma parceria, né? Exato. Assim, se você vai usar aquele produto, você vai comprar. Agora, o que você vai receber de benefício? Volta? E eu acho que as pessoas que conseguiram perceber essa relação, e eu vejo o pessoal da força de vendas como papel muito relevante para vários colegas. É verdade. E que muitas vezes é negligenciado. E não só a parte de educação, mas de apoio à clínica, gestão de clínica. Você também entender o mercado. Às vezes, aquele consultor, né, que te visita pelaquela empresa, visita mais 20 clientes, né? 20 médicos naquela mesma região. E você ter aberto a uma conversa, né? Embora ele tome algum tempo da sua consulta ali, do seu dia, mas se você tem uma escuta ativa ali, ele pode te trazer muitas informações. Como está o mercado, como meus colegas estão saindo. Quanto que as pessoas estão cobrando no vizinho do lado. É uma pesquisa de mercado assim. Mas talvez o profissional não tenha essa visão, né? E só veja aquele consultor como tá vindo aqui para me vender, para empurrar alguma coisa. Pode ser que seja. Mas eu acho que pode se beneficiar, é um caminho. Você receber visita, você estar num congresso, você se aproximar, eu acho que a indústria pode abrir muitas portas. Eu acho que pode abrir as portas. Você deve ter visto isso liderando o time de educação.
quantos médicos vocês impactaram? E se você somar todas as indústrias, os investimentos que elas fazem em educação, a maior parte do investimento dessas indústrias é em educação. Isso é uma coisa que eu acho que às vezes o médico que está recebendo a visita não tem ideia, Não né? tem ideia. Não tem ideia do quanto de mais dinheiro... de 50% tranquilamente em educação. Em educação. E é tudo que envolve ali, né? O evento, é o jantar, é o workshop. Exato. O workshop é um negócio, é uma ferramenta de conversão caríssima para você fazer um workshop, né? Pô, você deslocar um speaker para ir para sua clínica, para levar os produtos e mostrar como fazer o negócio, é um investimento altíssimo e que muitas vezes não é valorizado como deveria. Não né? é realmente um investimento alto. O speaker vai lá compartilhar o conhecimento. E eu acho que quem aproveita as oportunidades se beneficia, né? E não só da relação, mas desses outros benefícios que vêm junto. E eu acho que, nesse sentido, também é uma forma de abrir a cabeça, né, do profissional ao longo do tempo. E a gente vem discutindo muito a questão das redes sociais, por exemplo. Sim. Devo ou não devo estar nas redes sociais? Assim, eu queria saber a sua opinião. Como que você vê isso, de estar nas redes sociais ou não? Eu tenho minha percepção e eu quero comentar também. Eu tenho uma percepção muito particular, assim, né? Uma relação de amor e ódio com as mídias sociais, né? Acho que todo mundo. É, né? todo mundo. Mas eu acho que assim, será que o mercado realmente amadureceu ou ele só tá mais barulhento? Sim, Né? esse é um Eu ponto. acho que ele evoluiu, ele amadureceu, então a gente vê muita coisa boa na internet, a parte de educação na internet. Se você conseguir filtrar e buscar coisas boas, você encontra. É verdade. Mas, em geral, a gente é impactado por muito mais coisa barulhenta do que boa. Modinha, tendências e coisas Modinha, tendência. superficiais. Exato. Então, eu acho que a gente tem que estar nas mídias sociais também para fazer esse contrapeso. É verdade. A gente acaba ouvindo muita gente falando assim, se eu sei do que eu tô falando, se eu sou bom para falar aquilo que se eu tenho gabarito para falar sobre aquilo que eu tô me propondo, eu não vou falar e vou deixar outra pessoa falar. Que às vezes é menos capacitada que Então, às vezes, a gente tem que pensar que a gente tem a obrigação de falar as verdades, as coisas que são certas, as coisas que são boas. Esse é o último ponto. Mas, às vezes, cansa, né? Às vezes, realmente é desgastante ficar pensando em produzir, em falar, em correr atrás. Eu acho que a gente tem que estar. Eu acho que é uma ferramenta muito importante hoje para o nosso, agora como médico, né? Para os nossos pacientes saber o que a gente está falando, Com certeza. se conectar. Então, eu acho que as mídias sociais espera são boas. isso hoje, Ele né? espera. Essa conexão. Eu ouvi uma frase outro dia, que eu acho que é até legal comentar, você deixar de comunicar, né? E aí pode ser do ponto de vista de educação, do ponto de vista de explicação, né? Explicar um procedimento, se conectar através das redes sociais. Você não faz isso, é deixar o outro perceber você do jeito que ele quer. É. Então, você não tem controle da situação. Agora, se você se posiciona, se você aparece, aí você tem o controle de ele perceba você do jeito que você quer. Eu achei isso muito interessante. Mas eu acho que hoje, isso obviamente é pendular, né? A gente vai para um lado, volta para o outro. Hoje, eu acho que as mídias sociais estão ganhando com barulho, com promessa irreal, excesso, com milagres, né? Trabalhar a estética muito mais como um entretenimento do que como uma área da saúde, como uma área da medicina, e é importante. Às vezes é tida como muito supérfluo, a gente já passou por um movimento contra qualquer coisa. É verdade. E não é. A gente vai viver cada vez mais, né, Caio? Sim. Os nossos pais já viveram mais do que os nossos avós, assim a gente vai viver mais, e a gente tem que pensar em como que a gente quer viver essa parte. Eu já tô quase com meus 50, você ainda falta. Mas como que a gente vai viver viver bem, né? a nossa metade da vida para frente, né? E eu acho que a parte estética também faz parte disso. E as redes sociais não contam o que de fato acontece nos bastidores, né? Às vezes você tem um antes e depois ali, fala, é incrível. Mas talvez o profissional teve 80 pacientes para ter um excelente caso. Aí eu acho que ainda é pior ainda, né? Se ele tá mostrando um caso muito bom, eu acho ótimo. O que me incomoda quando a gente vê nos trabalhos de antes e depois é truque de imagem, é truque de foto, né? Também. Então, eu faço a foto mais de perto, faço a foto mais de cima. Então, isso é uma coisa que me incomoda muito. Porque
não é real, né? E Sim. quem tá com o olho treinado para buscar isso, Consegue ver, né? consegue ver, né? Ou um antes e depois, mas em 10 anos de tratamento também, né? Então, você vê uma jornada e fala, eu quero sair daqui e ir pra cá. Mas foram vários tratamentos, vários acompanhamentos, várias consultas, né? Pra chegar Você ali, chegou né? já a ver aquelas transformações dos médicos chineses, coreanos, que fazem lá umas transformações radicais? Assim, não é possível, elas saem desse rosto, uma senhora de Do dia pra 55 noite. anos, faz o procedimento e vira uma boneca Sim. de 20 anos, né? Não tô nem dizendo que os caras não fazem, eu não sei, eu não consigo imaginar como entregar aquilo, mas oferecer isso como uma realidade possível, palpável, para Distorce muito, né? distorce, né? Eu acho que Antes era a mídia falando muito mal e a mídia continua, né? Aham. Ninguém que tá lindo, maravilhoso, fala, eu fiz um tratamento aqui, agora estou. Geralmente isso não acontece. Então sempre as distorções. E eu acho que o médico, se ele não se posiciona, como você falou, não educa e tal, essas coisas talvez distorçam um pouco, né? Você Então, começa a normalizar exato. essas promessas Então, eu absurdas. incentivaria ao médico estar nas redes sociais, educando, se mostrando de uma forma educativa, de fato, levando conhecimento. Eu acho que isso pode gerar uma baita conexão, os pacientes se identificam com você, vendo Aham. você, reduz insegurança na chegada do procedimento, conta um pouquinho sobre os procedimentos também, né, que se pode falar dentro dos limites. Eu acho que isso vai não só contribuir com aquele profissional, mas contribuir com o mercado também. Então, eu incentivaria isso como parte do trabalho. Então, se você tem uma agenda lá de atendimento de 8 horas, eu acho que meia hora, uma hora, deveria ser dedicada como trabalho a também a produção de Produzir. conteúdo. Assim como a gente fala tanto, né? Se eu não cuido da minha clínica, que é um negócio, talvez meu paciente nem chegue. Ou ele fique insatisfeito até pelo atendimento da minha secretária. Então, parte também desse tempo deveria também ser dedicado à gestão do meu consultório, para ver se as contas estão em dia, para ver se minha secretária está atendendo bem. Então, assim como a comunicação, esse mercado evoluiu e a gente ampliou 360 no ponto de vista da indústria, o profissional da saúde, no médico, ele teve que também buscar novos conhecimentos, né, para se manter atualizado, para conseguir gerir da melhor forma. E eu acho que isso é uma visão importante, em especial para o futuro, porque os mais novos, né, que estão saindo da formação, se eles entenderem que você busca educação, você se investe na sua educação, você alcança um nível técnico bom, mas se você não investir nessa outra frente também, vai ser difícil competir, porque são mais profissionais, como você falou, mais profissionais desse mercado, mais profissionais qualificados. Embora cresça o número de pacientes, a competição também vai aumentar, né? Eu acho que se você não tratar a sua clínica, o seu negócio, como de fato um business, como um negócio, não é mais sustentável, né, Com cara? Você certeza. precisa ter. Se for você, sua secretária, seu assistente, você precisa tratar isso como um modelo de negócio, né? Concordo. Se você pensa em expandir, em que momento vale a pena você pensar em comprar máquina, né? Como que você vai fazer o seu fluxo de caixa? Tudo isso é difícil de você entender quando está saindo da residência, quando você está começando o seu consultório, né? Que momento que você vai começar a estudar, a se dedicar a isso, né? Sim. E pede ajuda, vai para os seus colegas, vai na indústria, vai para outros profissionais, ouve, está aberto. Eu acho que isso faz, de fato, um profissional cada vez mais completo para enfrentar esse futuro, porque o mercado está mudando completamente. Porque, por exemplo, trazendo esse aspecto, eu vejo pacientes falando, esse profissional é bom ou ruim com base nas fotos do anos depois. Isso é triste de ver. E às vezes, anos depois, não refletem em nada, a gente conhece todo mundo, né? Mas é muito importante esse tipo de conhecimento e avaliação e buscar mais informações também dos profissionais que você está visitando para ter certeza que você está sendo bem atendido, né? E em relação ainda pensando nos médicos mais novos, assim, né? Que dica que você daria para os mais jovens, né? Que eu dei a ideia de Então, ir atrás da indústria como uma forma. mas o meu questionamento é um pouco sobre isso, né? E eu acho que depende muito de uma maturidade, né? Sim. De você entender que vai demorar Sim. um tempo. Sim. Não adianta você ficar sentado no seu consultório imaginando que ele vai lotar de um dia para a noite porque você fez a sua mídia social.
E aí essa linha entre Ou você é bem autopromoção e a educação, né? Sim. Entre você produzir um conteúdo educativo para o seu paciente ou você realmente está se autopromovendo. Putz, tem um monte de casos que você vê, os caras acabaram a residência e já viraram professores depois de um mês, né, Caio? Então, isso é um pouco complicado de saber se posicionar Sim. e manter essa paciência entre não se expor demais, Sim. de conseguir aguardar esse tempo, essa fase de maturidade que o consultório vai demorar para chegar. Sim. Eu acho que talvez, assim, o mais importante é você ser consistente naquilo que você Isso é importante, esse tá fazendo. posicionamento, né? Isso é uma coisa legal, posicionamento, tá? Acho que a história da gente pensar no branding também tá gasto, né? Também. O termo tá gasto. Puta, branding não é o logo, branding não é o arquétipo, branding não é Sim. você vestir o terno ou... Isso conta, hein? Isso Mas conta, não é. mas isso não é, né? Exato. Eu acho que vai muito além disso, né, cara? Então, eu acho que você como profissional de marketing, muito melhor do que eu para falar, mas a gente aprender que se você tá falando com todo mundo, você não tá falando com ninguém, você estava Exato. falando. Excelente. Assim, Aí, tá vendo? Fala que você é marqueteiro. com quem que eu quero falar? Qual é o meu público? É isso. O que eu quero fazer? Se eu tô me formando em cirurgia plástica, qual que é o meu foco? Qual que é o meu nicho? Pensar nas suas pessoas no consultório, pensar em quem que eu vou Quem você se atender. identifica. Quem eu me identifico? Eu quero fazer tudo. Eu quero fazer da microcirurgia de reimplante de membro a transplante de face e de vez em quando fazer uma lipo, uma prótese e injetar. Impossível. 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 E você não vai ser nunca uma referência também, né? Eu acho que cada vez mais a gente precisa se posicionar, começar a fechar o funil, trabalhar um pouquinho, direcionar a conversa para aquele nicho, para aquele foco. Né? Tenho 2 pontos aí em relação ao posicionamento. Eu gosto muito desse tema e eu acho muito brilhante. Muitas vezes quando eu falo pros médicos, né, sobre a questão do posicionamento, falar, você tem que definir o seu público, porque na maioria das vezes você acaba abrindo o consultório, o paciente que vem você atende. Ok, você tem que pagar a conta, né? E tá tudo bem. Só que a forma como você se posiciona vai atrair um determinado público, querendo você ou não, porque você vai ser percebido. Então, o posicionamento é muitas vezes como a pessoa te percebe. Agora, a sua comunicação tem que estar direcionada para um determinado público, senão você não comunica para ninguém de fato. Você deu um exemplo da cirurgia, então talvez você goste mais de implante, talvez você goste mais de face, né? De alguma maneira você tem suas preferências, e aí você vai se comunicar mais naquele nicho. Assim como o paciente, talvez você queira pessoas mais velhas, talvez pessoas mais jovens, talvez pessoas que emagreceram, né? E a gente está nessa fase de pessoas que emagreceram muito, e talvez você goste de um determinado nicho. Então, experimentar no início é importantíssimo para que você consiga falar, pô, isso eu gosto de fazer, isso eu me sinto muito satisfeito em fazer, eu vou buscar ser muito bom nesse caminho. E aí o ponto é se comunicar para este público. Isso significa que no seu consultório vai aparecer alguém fora do público? Com certeza. E você atende. Mas a sua comunicação é direcionada. Eu acho que esse é um ponto bastante importante mesmo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, né? E a gente tem essa vontade de atender todo mundo, de fazer um pouquinho de tudo. Exato. Só que não dá. Por mais que você tenha tido experiência na residência, hoje tem gente que faz muito melhor cirurgia crâniofacial do que o que eu fiz quando eu era residente. Gente que faz microcirurgia todo dia, toda semana. Não sei fazer mais, assim, né? Então, eu acho que é importante a gente saber os nossos limites, saber onde a gente quer se posicionar, né? Para você se tornar uma referência, uma autoridade. E para quem está começando, eu trago um ponto bastante, ainda mais na estética, né? Quando você fala dos injetáveis e tal. Eu não sei, geralmente o médico, ele demora para concluir toda a formação, mas ele tem muitas oportunidades, inclusive na residência, né? Em já poder fazer, dependendo do ano, já poder fazer estética. E acho que é um ótimo caminho que complementa com a cirurgia plástica ou dá possibilidade de você ter um faturamento recorrente, não só uma clínica, não só consulta. E aí, existe toda a formação, existe um teto, né? Existe o ego, obviamente, eu sou médico, né? Que mãe não quer ter um filho que é médico, né? Que se formou. E eu acho que aí tem um aspecto bastante interessante.
Às vezes o profissional está começando e ele quer cobrar caro, por exemplo. E talvez as pessoas me odeiem porque eu vou falar agora, tá? Mas é uma visão que eu tenho. Quanto mais rápido você acelerar o seu conhecimento, a sua experiência, a sua segurança, melhor. E como que você acelera esse prazo, esse período? Fazendo mais. Então, se você tratou 100 pacientes, você vai ser muito melhor do que tratar 5, do que tratar 10. Por quê? Você já experimentou pacientes diferentes, pacientes assimétricos, pacientes que gerou uma certa complicação. Você já experimentou algumas coisas. Eu acho que no início da carreira, em especial na estética, esse recém-formado tem que testar, fazer o máximo possível, obviamente, dentro da qualificação dele, né? Eu já ouvi uma vez, né, na cirurgia plástica, você pode fazer a técnica que quiser, desde que você saiba lidar com a complicação. Então, da mesma maneira na estética, eu aprendi, eu sei fazer, eu vou tratar, sei lá, 100 pacientes com toxina. Quando eu tratar 100 pacientes, meu conhecimento, minha segurança, a minha abordagem vai ser infinitamente maior do que 10. Muito maior do que 50. Eu acho que se você quer se diferenciar de todos os recém-formados, por exemplo, quanto mais pacientes você tratar em curto prazo, muito melhor você vai ser. E aí vai te ajudar, inclusive, a crescer mais rápido. Né? Então, eu acho que isso contribui com a formação. Então, se você, em algum momento, tem que cobrar mais caro, cobrar mais barato. Exato. Para com você ter mais pacientes e aí depois ser uma referência, muito melhor do que você sempre cobrar mais caro ou ter um preço desequilibrado, fazer pouca coisa, porque o tempo passa, você não se posiciona no que você gosta, que a gente falou, e aí passou, sei lá, 5, 6 anos, você não tem a experiência e aquela segurança, confiança do paciente chegar e eu resolvo isso, e você não fica mediano. Então, acho que se posicionar, estar nas redes sociais, ganhar uma experiência, e não é fazer curso, tá, Saito? O curso te ajuda, te dá uma diretriz, te dá confiança e tal, mas você tem que pôr a mão na prática. E eu vejo muitos profissionais, quem acelera esse aprendizado, pelo menos no primeiro momento, depois vai estar muito melhor posicionado. Eu não sei se você concorda, você que ficou à frente da educação aí bastante tempo. Eu acho que é inevitável, cara, assim, pra tudo, né? Assim, você tem aquela curva de aprendizado, né? E talvez o grande diferencial ainda, depois que você olhou, viu como é que faz, alguém pegou na sua mão, te ensinou como é que faz, depois você fez, repetiu, a forma como você mais aprende é quando você está ensinando o outro. Isso é verdade. Né? Eu acho que talvez onde eu tenha mais aprendido foi no momento em que eu fazia workshop, fazia treinamento, dava Isso é legal. curso, porque aí a responsabilidade de quem está ensinando, pegando na mão e sabendo o que está acontecendo, de olhar ou de ver ou de sentir na mão do colega que está fazendo, eu acho que talvez seja o ponto de diferenciação maior que você pode ter como aprendizado, na hora que você está ensinando o outro. Mas eu acho que, sem dúvida, você tem que construir uma bagagem, uma quantidade de pacientes até para você poder ensinar, né? Para você ensinar. Para você ter bagagem suficiente, memória muscular, memória técnica de como segurar. Tem um vídeo do Maurício de Maia que eu acho brilhante, incrível, que ele fez no último MD Course lá que ele fez, que foram abrindo como se fosse em progressão geométrica, assim. Primeiro, ele tratando um paciente, depois 2, depois 4, depois 8, 16, 32, 64, injetando todo mundo, sei lá, o queixo, o terço médio. E o posicionamento da mão do cara, exatamente igual em todas as imagens de vídeo sendo tratadas. Então, esse tipo de memória, de como você vai repetir um movimento, putz, é brilhante, assim, né? Eu acho que é incrível você conseguir ter esse domínio daquilo que você precisa fazer, quando é possível replicar. E aí, quando você sabe que aquele movimento não é para aquele paciente, putz, então aqui não é a técnica que eu vou usar. Aí, putz, beleza, aí você já tá voando, já tá em outro nível, né? Já tá voando. Mas eu acho que é importante você ter volume para conseguir... Que te dá confiança. Te dá confiança, exatamente. Até para você oferecer o melhor tratamento. E você só ganha essa confiança fazendo, né? Agora, a parte técnica aí também é outro tema controverso aqui. Eu tô fugindo aqui um pouco do escopo, você me corrige aí o Carrota, cara. Só a parte técnica não vai trazer sucesso, né?
a gente vê brilhantes profissionais que fizeram cursos e cursos, mas não tem sucesso. Isso me incomoda, porque muitas vezes eu quero ajudar esse profissional, porque eu quero apoiar. E ele investe muito na parte técnica, mas eu vejo muita gente tecnicamente muito boa reclamando que tá difícil o consultório, que as coisas não estão acontecendo. Como que você vê isso? O que você acha que falta? Eu vou devolver de um outro jeito, Caio. A gente pra mim. tá falando muito do Vamos profissional, mudar. do profissional médico. Vamos Vamos mudar. mudar. A gente trabalhou muito tempo no escritório, Sim. junto, e eu vejo uma dificuldade da geração mais nova. Vamos pegar o pessoal de marketing. Tá bom. Os analistas de marketing. Isso. Uma ansiedade muito grande para crescer. Com certeza. E às vezes tem essa... Existe uma jornada. Existe uma jornada. E às vezes não é o título da faculdade, às vezes não é... Eu acho que hoje a geração mais nova realmente está muito ansiosa para tentar chegar em algum lugar e não está conseguindo passar as etapas necessárias para esse desenvolvimento. Existem pessoas muito boas, com uma capacitação técnica muito boa. Quando você pega o currículo, você vê o currículo, a formação, é ótimo. Mas faltam outros skills para essa pessoa. Faz todo sentido. Dentro lá Excelente, do marketing, paralelo. Né? Então, vamos pensar. Assim, hoje, quais são as habilidades mais fundamentais para você lá, para o seu time que você está trabalhando, força de vendas ou time de marketing? Tá muito difícil, Sais. Não é só o técnico, conhecimento. Não é. O que mais os caras precisam para se diferenciar no mercado de trabalho? Excelente paralelo e eu acho que faz todo sentido. Eu adorei. Porque o que acontece? Quando eu talvez comecei, e olha, embora eu seja novo, quando eu comecei, o currículo pedia conhecimento em Office, que é o Excel, né? E uma formação, né? E o inglês, mais ou menos. Se né? desse. Se desse. Opção como que fala? Desejável. É um ponto positivo. Assim, ponto positivo, é isso aí. Hoje você pega o currículo, os currículos mesmo, você acompanha no LinkedIn, se não tiver 15 competências, 15 informações, você não tá no páreo, né? E aí você fica imaginando, poxa, para você ser perfeito ao ponto daquela posição, você vai querer ganhar 10 vezes mais do que eles estão te oferecendo. Então, isso me preocupa um pouco. Ao mesmo tempo, eu mesmo nessa jornada, a questão técnica, se a pessoa tem experiência, tem bagagem, é muito mais para saber se posicionar, saber conversar com um diretor e não ficar tremendo na base. Então, você espera a experiência por conta disso. Mas, às vezes, a questão técnica, você prefere ensinar, mas que ela tenha habilidades de eu tenho atitude, eu vou correr atrás, eu vou fazer, eu vou falar que vou fazer e vou cumprir. Porque são coisas que muitas vezes se perde, né? E eu acho que eu não sou especialista nas gerações Z e tudo mais, mas eu acho que os jovens que estão chegando, eu não sei se a gente até entrou nessa discussão recentemente. Eu não sei se é por conta dos pais, se é por conta da sociedade, são as distrações, ou eles veem a gente trabalhando demais e falam, eu não quero trabalhar tanto assim. Mas eu acho que os jovens estão com muito mais dificuldade de lidar com esse cenário de você ter que ter muitas habilidades, você ter que se desenvolver em muitas habilidades e muitas distrações ao mesmo tempo, como as redes sociais, o celular, a TV, o streaming e tal, e você precisa se dedicar para conseguir. E que as coisas não acontecem do dia para a noite. Você, né, nessa jornada toda da sua carreira, quantas noites você se dedicou, você não descansou, você não saiu com os amigos, você não foi para uma festa, inúmeras vezes, eu tenho certeza absoluta. Até para entrar na faculdade, né? Sim. E não é fácil. Agora, no ponto de vista de marketing e agora vendas, mas mais dentro de uma empresa, nessas outras funções, eu vejo que o profissional que consegue ter atitude, postura, eu quero, eu vou atrás, já sai ganhando demais na frente. E aí o currículo, essas coisas, são para você entrar no jogo, né? Mas acontece, inglês, saber mexer em computador, essas coisas são básicos. E agora a gente vai para a inteligência artificial, né? E esse é um outro ponto que eu acho que talvez seja super problemático para essa nova geração, né? A gente já está vendo uma diminuição na quantidade de profissionais dentro das empresas que estão sendo substituídos por automação, por inteligência artificial. Então,
Se eu quero um cara que é meramente executor, ele vai Tem ser, coisas que ele vai ser não. substituído pelo chat GPT. Então, se você não conseguir pensar melhor ou pensar de uma forma crítica aquilo que o chat GPT traz para você, cara, você não E, precisa. O seu papel é dispensável, né, cara? exato. 100%. Sei lá, tem gente que pega uma folha e digita essa folha. Essa é a função de umas pessoas. Aham. Hoje você tira a foto, joga no chat dele e transfere Entregou. para você. Você não precisa mais dessa função. Mas ao mesmo tempo eu vejo o outro lado. Além dessa substituição das, das questões, né, mecânicas, aí, Automatizadas. automatizadas, eu acho que nós, como profissionais, temos superpoderes hoje, né? Aham. Porque com o nosso conhecimento e você aliado à inteligência artificial, você ganha poderes que você não tinha antes. Com uma rapidez de uma informação, uma rapidez de uma análise, ou até como se fosse um colega aqui do lado, imaginário, vamos dizer assim, que está criticando uma coisa que você fez. Então eu digito, construo um texto, eu mando para o chat GPT para criticar aquele texto. Então, eu tinha que mandar para você. Então, eu começo a ter textos, um exemplo muito simples, mais refinados, melhor escritos, com mais pontos de vista diferentes, de uma rapidez muito maior, para conseguir entregar melhor. Aham. Então, os profissionais bons também começam a ter superpoderes, cara. Mas eu acho que isso é a forma como a gente tem que pensar em trabalhar com a inteligência artificial, né? Com certeza. Eu li um livro super interessante que chama Cointeligência, Me conta. que é justamente sobre isso. A forma como a gente vai. Ele escreveu esse livro quando o ChatGPT estava na versão 4. Tinha Ah. acabado de lançar o ChatGPT Aham. 4. Agora a gente está na 5.2, né? Uhum. E é um pouco sobre a forma como a gente vai lidar com a inteligência artificial. E não adianta delegar. A gente tem que ser um ciborgue, é isso que você está falando. É isso. Eu tenho o meu braço aqui que vai conseguir expandir aquilo que eu estou fazendo. Exato. Ele tem que estar integrado naquilo que eu faço e não substituir aquilo que eu faço. É isso. Então, se as tarefas automatizáveis, que antes você gastava horas para fazer uma pesquisa bibliográfica, para botar em ordem, corrigir, pegar referência bibliográfica e botar no modelo Vancouver, isso é bobagem, mas Você queria falar outra coisa. mas eu preciso saber como é que eu quero o negócio e pedir Exato. pro cara fazer. Sim, se você não sabe, é difícil. Então, é um livro interessante, assim, vale a pena ler, porque ele traça alguns caminhos possíveis, assim, às vezes um pouco mais catastróficos e não tão Sim. catastróficos, assim, né? Mas o desenvolvimento da inteligência artificial, né? Então, Não, assim, e eu acho que está presente, a gente tem que avançar. Talvez seja mais uma frente aí de conhecimento. Eu estive na China recentemente. A inteligência artificial está em tudo, 100% em tudo. E nas pequenas coisas, as coisas mais avançadas. Então, tem empresas, por exemplo, com programadores, né, que produzem os códigos, fazem, que usam o chat GPT, a inteligência artificial, para fazer aquela parte que todo mundo sabe, que todo mundo, que talvez teria, sei lá, 5, 6 pessoas fazendo aquilo, e o chat GPT já te entrega aquele código rapidamente. E aquilo incorpora na minha produção. Então, virou superpoderes de fato. Então, você tem coisas básicas, ou assim, coisas bem avançadas sendo discutidas, e já com a inteligência artificial. Eu, por exemplo, na empresa, estava discutindo com um fornecedor e tem uma ferramenta lá que o primeiro atendimento é inteligência artificial. Aí eu fico pensando nas clínicas, por exemplo. Será que a secretária cumpre o papel que deveria? Será que responde rápido? Será, né? Aí você a resposta é não, cara. A resposta é certamente não, né? Antes você tinha aquela questão de fazer o cliente oculto, ver Hoje não quantos precisa toques mais, demorou né? o seu telefone para atender, como que a sua secretária respondeu. Hoje você pode fazer isso no WhatsApp. Na verdade, ninguém quer nem mais receber ligação, né? É verdade. Você quer marcar pelo WhatsApp. Pra você alimentar, a minha inteligência artificial se chama Ayumi, ela que responde para mim no WhatsApp. Olha aí. Putz, ela conversa de um jeito e direciona para o agendamento, dá as datas do agendamento, e na hora de finalizar, ela entrega a conversa para a secretária, formal. Fechou. Então, dá trabalho você montar, você educar, você explicar como que você quer que ela responda, mas é o caminho, né? Eu acho E aí a secretária não é substituída nesse caso, mas ela fica mais produtiva.
ela fica produtiva com um lead quente, né? Com um paciente que já passou pela triagem inicial e tá ligando porque ele quer marcar a consulta. Mas aí já viu a data, ele só tá finalizando o processo. Excelente, né? Excelente. Assim como ela pode dar mais atenção ao paciente que está lá presente, e aí vai. Então, nós nos tornaremos mais produtivos se, né, incorporarmos a inteligência artificial em qualquer coisa da vida, eu acho. Seja no atendimento, seja na minha realidade aqui também. E ainda voltando à sua viagem da China, o que você viu lá que foi mais diferente, assim, espantoso lá, que você falou assim, aqui a gente vai demorar ainda uns anos para chegar no Brasil? Eu acho que a cultura direciona muito o que eles vêm conquistando. Eu acho que a gente não... Primeiro, na minha visão, embora eu tenha viajado a alguns países já, obviamente não conheço o mundo inteiro, estou longe disso, mas eu acho que eles estão muito mais à frente do que a gente imagina. Então, estando lá presencialmente, você vê isso. Então, eles criam uma certa competitividade em tudo que eles fazem. Isso faz com que você avance mais rápido nas coisas. Você também tem um mercado consumidor gigantesco que permite você testar muitas coisas. E esse mindset de testar, aprender rápido, né? E a gente pode fazer isso na nossa vida também, né? Testar e aprender. A gente não sempre quer criar uma coisa fantástica, uma coisa incrível para depois fazer. E aí você perde muito tempo e outras 1000 pessoas já estão na sua frente. Então, testar e aprender rápido e não ter medo de ajustar a rota. E eu acho que a gente aqui nesse podcast fazer isso. Sem dúvida, olha assim, mínimo modelo viável, né, Caio? Então, assim, vamos fazer? Vamos fazer. Então, Bora. 5 dias estamos fazendo. Né? Eu acho que é isso. E eu acho também que eles têm objetivos muito claros. Esse é um ponto. Tá. Onde que eu quero chegar? E eu reviso isso a cada 5 anos. E aí eu ponho de fato... Isso como país. Como país. E eu reviso isso a cada 5 anos e eu ponho esforço de fato no foco. Onde eu quero chegar. Eu não abro 1000 caixas, eu não me distraio. Não, mas eu tô indo pra lá, é lá que eu quero chegar. Não, mas espera aí que eu quero também fazer isso aqui. Não, eu tenho foco. E isso faz com que a gente chegue mais rápido, né? Tentando trazer um pouco desse conceito mais para o micro. Então, para a nossa vida, ou para a minha vida como profissional lá do consultório. Sim. 5 anos não é um prazo muito longo hoje para a gente pensar num objetivo? Sim, eu acho que sim. Mas como eles estão considerando um país, e um país interfere na vida das pessoas, nas organizações, nas empresas do governo, muitas. É um país, né? Você está falando de bilhões de pessoas sendo movimentadas, assim. E as mudanças não acontecem do dia para a noite. Então, no caso de um país, os 5 anos têm feito sentido. Mas na nossa vida, eu acho que por exemplo, para a indústria. Hoje, um planejamento de 5 anos... Não faz mais sentido. Não faz mais sentido, né, Não, Caio? completamente não. Eu sempre fui muito contra esses métodos, esses processos. Porque eu acho que a gente tem um objetivo claro de onde que a gente chegar, vai ajudar muito, independente da situação. Eu acho que mais a rota a gente tem que mudar muitas vezes para se adaptar à situação, né? A gente sofre muitas interferências, seja um câmbio, né? Seja uma taxa de dólar, uma questão econômica, pandemia, a gente sofre muitas interferências. Mas aonde eu quero chegar não muda, ou não deveria mudar, né? A curto prazo. Então você tem diferentes rotas para chegar onde você quer chegar. Então eu acho que tudo partindo da onde você quer chegar, aí você ajusta a rota, sabe? Eu acho que esse é o ponto. E onde você quer chegar não deveria mudar, e sim as rotas, né? Sim as rotas. A não ser que você alcance aquele objetivo, aí você pensa em outro. Minha visão, tá? Não sei o que você acha. A minha percepção, quando eu vejo os planejamentos de longo prazo, assim, para a indústria, para 5 anos hoje... É um absurdo, não faz mais nenhum sentido. Ou ainda, a gente gasta muito tempo fazendo os planos anuais, né? Fica 2, 3 meses construindo o plano, em agosto, setembro, do plano do ano seguinte, para apresentar aquele plano. Sim. Também fora da agenda, né, Caio? Não é muito tempo gasto fazendo esse tipo de planejamento por uma coisa que a gente
sabe que vai precisar mudar de rota em março, em abril, em junho. Sim. Eu não tenho a resposta certa aqui. Eu concordo que às vezes se gasta muito tempo e aí na execução, por exemplo, é falha. Né? Isso em todas as empresas ou indústrias. Às vezes um projeto bem feito, bem implementado, bem executado, 360 vai trazer muito mais resultado do que um planejamento gigante. É que eu acho que se a gente não planejar, talvez um pouco mais de tempo, não talvez um ano, mas 6 meses ou alguma coisa assim, a gente também não consegue executar. Mas a gente não consegue executar por quê? Porque a gente é lento, porque a estrutura toda Eu não sei deixa a resposta, acontecer. cara. Então, mas aí é um questionamento para você que tá na indústria, cara, não para mim. A gente não consegue Eu porque não sei a indústria é resposta. lenta. Mas isso se aplica a uma clínica. Às vezes você define, eu preciso melhorar o atendimento da minha secretária. Por que você não melhora? É difícil. Talvez você não dedicou tempo, talvez você se planejou mal, talvez você tá tão atarefado sem tempo que você não olha para isso e deixa assim do jeito que tá e depois eu vejo. Eu não sei, eu acho que cada circunstância traz tem o ego também, eu tenho que mudar eu. Porque a empresa é feita por pessoas. E as pessoas às vezes não concordam, ou também pensam diferente, ou eles têm mais dificuldade de fazer uma determinada tarefa. Então, precisa de automação. Então, cada empresa vai ter uma certa circunstância. Mas o executar, ele é difícil, né? Não. Mas eu vejo o executar sem plano é mais difícil ainda. Eu participo de várias reuniões. Às vezes, uma coisa simples de um checklist não é cumprida. Ouvir as pessoas das outras áreas não é cumprido. Então, trabalhando no marketing mesmo por muitos anos, o marqueteiro que desce para o time comercial e ouve o time comercial é raro. Então você vê aí distorções no meio do caminho que não são realizadas. Mas eu não tenho essa receita de bolo, senão eu já... Pro próximo episódio eu vou ver se eu trago um texto que eu achei muito legal, Sim. falando um pouco sobre essa forma como a indústria trabalha, assim. Legal. Né? Demora muito para você conseguir fazer as coisas, que você cria uma estrutura, contrata uma consultoria que vai lá Sim. dentro, faz a análise, apresenta tantas reuniões, não sei o quê. São movimentos grandes, né? Que mostra aquilo que você já sabe que deveria ter sido feito. Sim. Aí você faz o planejamento para mudar aquilo que você já sabe antes da consultoria. Só que se você pula essas etapas, aqui você é um carrasco. Você passou por tudo isso aqui, você propõe essa mudança, e aí às vezes ela pode ou não acontecer, mas é duro, é demorado, é moroso o processo, né, cara? E no consultório é a mesma coisa, às vezes eu acho que é preguiça. Aquela história de contrate devagar e demita rápido, às vezes você fica empurrando, né? Assim, não, ela vai melhorar, não, ela vai melhorar. Não, assim, o atendimento do seu paciente tá ruim, cara, tem que resolver. É isso. Né? Tem que resolver. Excelente, mas é um ponto, eu também vou pesquisar e pensar um pouco mais sobre esse ponto pra gente falar no próximo episódio. Beleza. A gente, acho que falou bastante, né, o porquê do episódio, a gente trouxe muita coisa para conversar. Abrimos bastante. Bastante, várias coisas fora da agenda. Eu acho que a ideia é a gente discutir mesmo um pouco sobre a área médica, sobre a área de marketing, coisas que a gente está vendo acontecendo no mundo. E, putz, é um prazer tá batendo esse papo, Caio. Como primeiro episódio, eu acho que foi legal, foi bacana. Foi muito legal. Eu me diverti, porque também. essas questões que a gente discute são temas que soam sempre, que vêm à cabeça e a gente quer refletir. E às vezes conversando a gente tem uma ideia ou tem até soluções. E que eu espero que isso tudo que a gente discuta sirva para alguém também, né? Que possa tocar alguém e falar, puxa, olha que dica legal, olha que informação legal. Se tiver insight, se tiver dúvida, se quiser discutir ou perguntar, trazer os seus pontos de vista, certamente estamos abertos para bater papo. Convidar quem quiser para participar só aqui. Só fazendo né? mais um adendo. Eu tenho escrito alguns textos no LinkedIn, né? E às vezes. Você tá LinkedInando tudo agora, né? Não, eu queria escrever mais do que eu deveria. Mas às vezes eu tava escrevendo assim, fui para a China. Pô, sensacional. Eu até fiz uma pesquisa disso. O que você posta no LinkedIn? E é legal falar que fui para a China, as pessoas curtem lá. Sensacional, né? Pô, o Caio é fera, foi pra China. E as pessoas esperam isso também, serem reconhecidas. Mas
Teve uma vez, eu tive uma experiência ruim, né? Eu fui o que aconteceu? No cartão de crédito. Fui passar um cartão de crédito, não consegui. E aí eu falei, eu prefiro muito mais os cartões de crédito digitais, tipo Nubank e tal. E escrevi sobre isso, sobre essa experiência. Teve muitos comentários, muitas curtidas. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí que eu não tava percebendo. Uhum. Aí teve um outro episódio que eu falei de mim. Pô, estava lá, ansioso, XYZ, na fila, fui mal atendido, fiquei chateado. E postei isso também. Mas falando o que eu sentia, o que eu vivia e qual foi o aspecto. Eu acho que as empresas deviam mudar isso para fazer as pessoas não sentirem sobre isso. Teve 10 vezes mais interação. Uhum. Então, eu acho que os conteúdos aqui tem que falar da realidade, do que a gente sente, do que a gente pensa e tal. Mas o que me surpreendeu, isso conecta mais com as pessoas do que qualquer outro post. Saber que eu fui pra China é legal. Mas saber de alguma coisa que eu senti, que eu passei, que eu vivi, contribui mais. E isso não tá em lugar nenhum. Não tá escrito, não tá no e-book, não tá em lugar nenhum. E pode ajudar as outras pessoas. E as pessoas às vezes escrevem, poxa, eu me identifiquei, pô, faz sentido, eu adorei sua reflexão. E tem muita gente que não faz nada. Eu falei, poxa, esse post não foi tão legal. Aí do nada chega uma pessoa e fala, seu LinkedIn, pô, adorei o que você falou lá, faz todo sentido. Então eu acho que isso tem que incentivar a gente a contribuir, a compartilhar os nossos pensamentos e compartilhar o que a gente sabe, o que a gente vive, porque muitas pessoas se identificam. Eu acho que é um... Independente de qualquer coisa, né, Caio? Mas conseguir trabalhar e expor. Se a gente conseguiu impactar uma pessoa que ouviu isso. Puta, foi legal, acho que é interessante, é um caminho para seguir, vale a pena pensar nisso. O começo é mais difícil, mas continue, acredite, sabe? É isso aí. Boa, excelente. Saito, muito obrigado, adorei aqui. Vamos pensar no próximo episódio. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Primeiro episódio do Fora da Agenda. Valeu, Saito. Obrigado, Caio. Um abraço, cara. Até o próximo. Valeu.